essa ideia de você criar relacionamento, né, no mercado e se tornar referência por algum motivo, desde que essa referência seja positiva, lógico, isso é importante, né, porque te abre novas portas, né? Olá pessoal, eu sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje tenho a honra de receber um grande amigo, referência de mercado, Leandro Bernal, gerente de relacionamento com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Leandro, muito obrigado pela participação, pela presença, me sinto honrado. Obrigado, Carlos, muito honrado também de estar aqui, agradeço muito o convite. Acho que o mercado está carente realmente de podcasts, né, que trazem assuntos relativos ao câmbio, que é um assunto mais específico, né, um nicho mais específico de mercado, e tá junto com bons profissionais, trazendo assuntos pertinentes para o mercado, acho que traz conhecimento para todo mundo e o mercado em si ganha como um todo. Então, acho que é muito relevante aí essa participação. Te agradeço imensamente aí pela participação, me sinto extremamente honrado. E até aproveitando todo o seu conhecimento, aproveitando toda a questão da sua vivência, hoje você, para mim, é uma grande referência de mercado, né? Então, queria trazer para você, assim, hoje, com o atual cenário que temos hoje de mercado, como se diferenciar do mercado, como se diferenciar da concorrência? Qual a sua visão? Perfeito. Bom, você sabe disso, eu estou há 20 anos no mercado do setor bancário. A gente, nesse tempo para cá, nessa evolução desse mercado, não só mercado financeiro, mas mercado de câmbio, o próprio segmento teve grandes mudanças, entradas de novos players. E para você se diferenciar hoje, você tem que agregar valor ao teu serviço, tá? Agregar valor por quê? Porque os spreads, as taxas, elas estão muito próximas, até por conta da concorrência. E o que vai diferenciar é a prestação de serviço, né? Que o cliente vai ter ali um valor agregado, ele vai poder perceber, né, na escolha dele realmente ali o que faz sentido optar por um ou outro player. Então, acho que no meu ponto de vista, hoje no mercado, para você se destacar, você tem que olhar para a prestação de serviço, tá? Cada vez mais, eu até percebo lá pela própria corretora, né? O entendimento do próprio cliente, entendimento da própria relação de negócio que se estabelece entre as partes, ele cada vez mais se diferencia. Então, trazendo junto um profissional que tenha conhecimento da matéria, que tenha conhecimento do próprio negócio que a gente está falando, ele, de fato, traz uma nova abordagem, né? Traz uma nova forma de se destacar. Hoje, quando você fala, né, a sua percepção em relação ao próprio mercado de corretoras, de bancos, mercado cambial, como que você tem visto assim a preparação dos profissionais, preparação assim do conhecimento? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Perfeito, boa pergunta. A gente teve uma leva, né, de profissionais da antiga, que posso dizer assim, Sim. que eram profissionais que estavam acostumados ali com a prática do negócio, né? Ou seja, o câmbio na sua essência da prática. E hoje a gente traz muito conceito para o pessoal mais jovem que está entrando nesse mercado, pessoal que sai de uma universidade, e falta, às vezes, de fato, aquela prática que é construída ao longo da sua carreira profissional. Então, o que eu tenho visto é muita demanda de profissionais, tá? No mercado. Eu recebo diariamente diversas oportunidades de vagas de emprego e existe uma carência realmente de profissionais, né? Tanto é que estamos aqui hoje fazendo um podcast, trazendo conhecimento, trazendo informação, e por isso que eu entendo que seja de fato relevante, porque os profissionais que nós temos hoje de mercado, e está tendo uma transição de antigos profissionais saindo do mercado por conta, obviamente, né, de aposentadoria, e vão acabar saindo do mercado, e a leva nova de profissionais, a gente sente ali, de fato, uma certa carência de experiência, de malícia no dia a dia, porque nosso mercado é um mercado que você tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? Câmbio, transferências internacionais. Sim. A gente tem um histórico muito grande no Brasil que envolve, né, algumas situações de lavagem de dinheiro. Então, é um assunto muito delicado e a gente precisa de profissionais capacitados, com certeza. Eu até brinco bastante na corretora de que hoje você está trabalhando numa empresa, amanhã você está numa outra empresa, numa corretora, no outro dia num banco. E eu vejo que cada vez mais a gente tem que se destacar em não observar, por exemplo,
um outro profissional como uma concorrência, e sim como uma referência. Eu acho que quando a gente forma essa opinião de termos referências no mercado e não profissionais concorrentes, a nossa visão do mercado como um todo ela já se destaca, né? Então, infelizmente, nunca tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na mesma casa, mas a referência do profissional ela sempre foi muito positiva, né? Então, até quando estávamos pensando sobre convidado que poderia trazer esse tema para a gente de uma forma com referência, o nome veio de forma muito tranquila, muito light, né? Vamos colocar dessa forma, né? E até aproveitando toda essa questão da experiência, hoje, quais seriam as técnicas, as formas de abordagem que você identifica que um profissional, principalmente da área comercial, ele tem que aplicar para ter ali um rendimento de alta performance? Perfeito, boa pergunta. E essa parte de profissionais, Carlos, eu acho que tenho a mesma ideia que você. O mercado ele é muito amplo, né? A gente, em um momento, vai ser concorrente, em outro momento, a gente pode ser parceiro de negócio, outro momento, podemos até trabalharmos juntos, como você mesmo disse. Não tivemos a oportunidade, mas né, vamos, né, o caminho aí é longo. E essa ideia de você criar relacionamento, né, no mercado e se tornar referência por algum motivo, desde que essa referência seja positiva, lógico, isso é importante, né, porque te abre novas portas, né? Isso eu falo da mesma forma com clientes, né? Quando você aborda um cliente, e aí falando da área comercial, eu acho que é óbvio que o nosso objetivo é estabelecer uma venda, né? Concretizar a venda de um serviço, mas antes disso, eu acho que se você abordar um cliente, um possível cliente, no sentido de você se conectar com ele, né? De você, de fato, entender o problema dele, às vezes até sair um pouquinho do assunto de trabalho ou né, da parte comercial e escutar um pouco da vida dele, tentar se conectar com ele de alguma maneira, é muito mais fácil de você estabelecer uma relação duradoura, promissora, que vai te trazer benefícios a médio e longo prazo. Não pensar somente a curto prazo de você ali oferecer um serviço, matar ali a tua meta e acabar ali, né? Até te dei um exemplo, ontem eu recebi um e-mail, foi muito engraçado, de uma pessoa que de 2009, né, nós estamos em 2024, lembrou do meu nome e que tinha sido atendido na época. Na época eu devia ser analista, devia ser uma outra função, mas foi um atendimento que para ela foi uma referência e ela lembrou e vai fazer uma nova operação. Então, você veja a importância de você cultivar ali, né, um bom atendimento, um bom relacionamento para que isso aí traga depois benefícios para você. Lá na corretora a gente tenta ter ali uma abordagem sempre no entendimento do problema do cliente, do problema do parceiro, até das oportunidades de negócio, né? Então, por vezes, a gente se depara com, por exemplo, um parceiro que atua num determinado nicho de mercado, por exemplo, é um assessor de investimento, é um advogado, é um escritório de advocacia, enfim, e de que o nicho de mercado dele é um que, obviamente, ele estudou, ele é referência para falar. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com ele, identificamos que ele poderia, através até dos próprios produtos da corretora, ofertar, obviamente, através ali da questão da parceria e até contando com a força de conhecimento e dos profissionais da própria frente, com o nosso time, né? Então, quando você traz essa percepção, que eu concordo contigo, que é entender o problema, entender a percepção ou entender a realidade do parceiro, do cliente, ele se destaca como algo diferenciado. Diferenciado porque é através dessa conversa, às vezes até de modo bem informal, como você destacou, que você vai perceber que existe ali uma possibilidade de elevar o próprio ganho dele, né? Então, a partir do momento em que se tem ali uma situação na qual, através dos produtos da corretora, através da abordagem da corretora, a gente consegue agregar valor, esse é o objetivo que a gente tem, né? Como você destacou, o cliente que lembrou de você, né, um cliente antigo, a gente nunca vai ser lembrado se a gente não foi referência, né? Então, o que aconteceu contigo foi fruto da sua própria entrega, do seu próprio conhecimento, né? Então, eu acho isso algo muito fantástico. E eu até destaco muito para os nossos parceiros de negócio de que, por exemplo, num escritório de advocacia, às vezes o advogado ele está ali fazendo uma separação de bens, então o casal tinha ali bens fora do país, há uma necessidade de realizar ali uma operação cambial até para se concluir ali vamos dizer assim, todo o processo jurídico. E aí, num determinado ponto, o advogado ele pede, né, a partir daqui, né, a operação cambial em si, eu já não tenho mais conhecimento. Aí o cliente dele vai ter que fazer essa operação ali com uma outra instituição, com uma instituição financeira, né? Então,
A gente, quando conversa com eles, a gente até traz essa abordagem. E se você, através da parceria com a frente, você também conseguir entregar esse produto, né? Você conseguir ofertar para o seu cliente não só o serviço jurídico, mas também a oportunidade de ele fazer o câmbio com você através da parceria com a frente. Então, essa é uma abordagem que vem dando muito super certo, é uma abordagem que vem atraindo muito esse público que não é nichado, ou seja, não é a principal atividade, não é, mas indiretamente ele acaba atraindo o cliente pelo ponto de vista de não ajudar única e exclusivamente naquilo que ele é especialista, né? Ele acaba ajudando o cliente do modelo meio guarda-chuva, né? Não só no processo em si objetivo, no principal, mas às vezes antes, às vezes depois. Então, acaba trazendo uma sensação do cliente de uma forma bem diferenciada, bem diversa de mercado, né? Fidelização. Exatamente. Fidelização, né? Exatamente. Às vezes até me pergunta, né? Quando você entra, por exemplo, Carlos, numa padaria, né? Não é para comprar pão, às vezes. Você compra o pão, mas hoje a padaria ela te oferece N coisas, né? Isso é um modelo de negócio. A gente pode falar de vários modelos de negócio. Hoje você entra numa loja de roupa, você consegue contratar um empréstimo numa loja de roupa. Né? Então, você vê que os modelos de negócio estão se transformando. Né? A pandemia, inclusive, trouxe um novo formato para muitos modelos de negócio. E no ramo financeiro, é a mesma coisa. Ou seja, hoje você não consegue e não pode ficar exclusivamente para oferecer um monoproduto. Você tem que ter vários produtos dentro do teu guarda-chuva, como você mesmo falou, para você fidelizar o teu cliente. Acho que isso aí é o fundamental. Gosto da troca de experiência, porque pensamos muito igual em relação a inúmeros assuntos, até por isso que a admiração ela é mútua. Uma pergunta que eu sempre faço, né, e provavelmente quem está nos assistindo também possa fazer, até pela sua experiência de anos, como que você, como gestor de relacionamento, consegue ter ali a real percepção se você está ou não fazendo ali a prospecção do cliente correto, né? Como que é isso para ti ali no dia a dia? Prospecção correta, fica difícil você... A gente hoje tem técnicas, né, de fazer um funil de vendas, né, de tentar ser mais assertivo possível, tá? Mas são algumas situações na vida da gente que a gente percebe que o simples fato de você dar atenção para um cliente, um possível cliente, isso daí vai te levar a esse funil, né? Se você fizer uma abordagem, seja uma abordagem digital, né, por meio de campanhas, que hoje é muito mais assertiva, porque ali você já consegue fazer um filtro, né, para você fazer uma abordagem mais precisa. Mas se você, por exemplo, participa de feiras, se você vai no canal correto, se você coloca uma estratégia comercial pré-definida para você não ficar sem direcionamento, isso vai te levar ao cliente ideal. Tá? Mas o cliente ideal é aquele que precisa do serviço. Nem sempre ele talvez precise naquele momento, mas em algum momento ele pode precisar. Então não é por isso que você vai deixar esse cliente passar. Porque se você se mostra para ele, aquele famoso, né, papo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então hoje pode ser que ele não vá precisar do seu serviço, mas você vai ser lembrado em algum momento. Então o cliente ideal é aquele que você se mostra, que você mostra o que a tua instituição financeira tem a oferecer e aí você mantém esse relacionamento aí. Você pode fazer um e-mail marketing periódico para ir lembrando ele que você tem aquele serviço e aquele momento que ele precisar, de fato, ele vai ter aquela referência, aquela imagem, aquela lembrança ou é do Carlos que atendeu, ou é do e-mail que ele recebeu, né, cumprimentando pelo aniversário, por exemplo. Então, são, às vezes, pequenas técnicas que você faz no dia a dia, e isso aí tem que ser a nível institucional também, com a empresa pensando como um todo que pode ajudar e auxiliar no processo comercial, e o próprio comercial, óbvio, na tua postura, né, como você conduz, né, o relacionamento com os teus clientes. Eu acho que é um conjunto das coisas que você consegue ali ser mais assertivo e aí encontrar esse cliente ideal. Tá? Perfeito. Muito do que a própria frente corretora ela criou em termos de processo e desenvolveu em termos de tecnologia foi através da conversa com o parceiro, com o cliente, né? Então, hoje o foco da frente corretora é um foco mais objetivado no público B2B, né? Não tanto no B2C, obviamente que a gente atende, mas o nosso foco é o B2B. E é exatamente através dessas conversas sobre necessidades que a gente identifica muitas das melhorias processuais e tecnológicas que a gente criou e desenvolveu ao longo desses anos, né? E muito exatamente na linha do que você destacou. Às vezes é um possível parceiro que nem fechou negócio, é um possível parceiro que
poderá ser no futuro um cliente, um parceiro, mas trouxe ali uma boa ideia, trouxe ali uma abordagem diferenciada que faz a gente refletir sobre a real necessidade ou percepção daquilo, né? Então, isso para a gente é muito importante e coaduna muito em relação a isso que você está destacando, né? Então, até faço ali uma abertura de parênteses, né? Você que está nos assistindo, descreve aí nos comentários, concorda, não concorda com isso que a gente vem falando. Eu acho que para a gente também é um feedback muito importante, né? Então, acredito que isso traga muito valor ali em relação a tudo isso que a gente vem conversando, né? O importante é conhecer o cliente, né, Carlos? Pode ser um cliente que vai fazer uma operação, como pode ser um cliente que vai fazer 100, mas você tem que entender o que ele precisa e o que ele quer. Pode ser que seja um cliente que vai fazer uma única operação, mas nem por isso você vai deixar de dar um tratamento diferenciado para ele, porque amanhã ele pode indicar um outro, por meio dele, através dele, pode vir outro cliente que vai fazer 100. Então, não é porque esse cliente vai fazer uma operação que ele talvez não seja o cliente que esteja dentro do perfil, né, da instituição financeira, né? Pode ser que ele, né, consiga trazer, por suas indicações, pelo seu meio de convívio, outros clientes. Então, acho que essa abordagem ela tem que ser um pouco mais ampla, não simplesmente você ter um foco, né, muito preciso ali no cliente ideal, que você acaba ficando muito fechado, né, numa situação só, né? Sim. E já imaginando ali que, por exemplo, né, já fizemos ali aquele papel inicial da prospecção do cliente, o cliente já está operando com a gente, o que você vê, observa em relação aos principais indicadores de desempenho relacionados a essa parte de prospecção comercial? Muito boa pergunta, Carlos. O CRM, acho que o CRM é uma ferramenta muito poderosa, né? Você faz o controle das visitas, você faz o controle até mesmo do fluxo do teu cliente, para você fazer uma abordagem ativa junto ao cliente. Poxa, um cliente que fecha câmbio, por exemplo, quantos gestores, quantos comerciais hoje conhecem o fluxo de pagamentos do seu cliente? Sabem da necessidade, por exemplo, de um fluxo de caixa para pagar uma importação? Será que ele não precisa de um produto de crédito que pode ser oferecido por meio da instituição financeira? Então, o importante é, através do CRM, você ter esse acompanhamento, né, de visitas e, enfim, de informações que possam ali ajudar a fazer um cross-selling dentro da própria instituição financeira. Então, acho que o CRM hoje é uma importante ferramenta. Um relatório de BI com informações de spread que são praticados com aquele cliente, para você ver se você tem margem para aplicar mais spread ou menos spread, quantas operações você perdeu naquele mês por conta de uma má condução comercial. Então, acho que toda essas informações, os dados são preciosos, né? Hoje a gente sabe disso, né? Tanto é que tem uma lei geral de proteção de dados, né? Porque os dados hoje eles são grande parte do nosso trabalho para que a gente possa coletar informações que sejam úteis para um possível, inclusive, trabalho comercial. Sim, eu acho que vale aquela máxima, né? O fracasso ele não sabe lidar com a persistência, né? Então, e a persistência aqui está exatamente em entender o cliente, fazer a lição de casa, identificar as oportunidades, olhar os números, como você destacou, identificar aí através até das próprias ferramentas institucionais, né? Estruturas como BI, a melhor forma de atender e atuar, né? Então, eu acho que é esse estar próximo, né? Então, às vezes, é o chamado estar próximo até sem estar presente, né? Você não precisa estar lá todo dia do lado do cliente, mas olhando para os números dele, observando o comportamento dele, o que de certa forma, estamos conseguindo ou não estamos conseguindo entregar, né? Então, temos esse trabalho também na corretora de identificar ali a questão dos nossos números, até para identificar ali possíveis oportunidades, né? Adotamos esse mesmo processo que você destacou, de olhar para o parceiro, qual que é a forma de atuação dele, qual que é o produto cambial que ele geralmente mais... Qual é a natureza cambial que ele geralmente mais opera, enfim, se ele possui ali ou não estrutura com conhecimento técnico para aquilo, porque assim, como eu destaquei para você, como o público da Frente Corretora, ele é um público B2B, em sua maior parte, ele não vai ter o conhecimento cambial necessário para atuar unicamente no nicho de câmbio, né? E aí é onde que a gente se diferencia, trazendo a nossa força do nosso time de back-office, a inteligência do nosso time comercial, em várias situações, atuando em conjunto com ele, né? Então, não é raro para os profissionais da frente hoje entrar com o próprio parceiro em uma reunião com um cliente do nosso parceiro, esclarecendo dúvidas como se fôssemos contratados pelo parceiro, né? Então, é algo normal, é algo que para a gente acontece bastante, porque entendemos que esse relacionamento vai se confundir, não é? A parceria ela tem uma identidade própria, né? Não é o profissional da frente ou o profissional
do parceiro A, né? Então, assim, nessa relação de parceria, somos todos da mesma, vamos dizer assim, da mesma família, né? Então, atuamos de uma forma muito próxima, e isso daí ele acaba ajudando, né? Em várias situações, a gente acaba até levando para o parceiro a informação que, às vezes, lhe falta para ele praticar um spread melhor, praticar ali alguma abordagem diferenciada que possa, direto ou indiretamente, fazer com que ele aumente as vendas dele e, obviamente, aumente e maximize os resultados. Isso, para a gente, é algo fantástico e no nosso próprio pipeline. Sem dúvida. Todo mundo ganha, né, Carlos? Eu acho que, às vezes, estão pequenos detalhes. Eu observo muito a atuação de comerciais, porque, queira ou não, como trabalho hoje numa instituição financeira que é um banco, eu recebo muitas indicações e eu acabo tendo essa percepção dos comerciais, e são detalhes pequenos que, às vezes, poxa, você está fechando uma operação de uma pessoa física, um diretor de uma empresa. Essa empresa que ele trabalha é cliente sua já? Não, não é. Você já está fechando uma operação com ele, está criando um elo de confiança. Por que não perguntar como que dá para chegar nessa empresa? Quem é do financeiro que você poderia conversar com a empresa para poder também fechar as operações da empresa que ele trabalha? Então, são inúmeras oportunidades que você pode enxergar num atendimento, não só de ampliar, como você mesmo disse, os teus resultados, mas oferecer novos produtos e etc. Acho que existem grandes oportunidades. Sim. E, assim, qual a sua visão? Alguma dica, alguma ideia, enfim, para aquele profissional, né, independente do ramo de atuação que ele atue, né, para ele manter o pipeline dele de venda sempre ali cheio, né? O que você adota ali de atuação no dia a dia para maximizar ali a questão de vendas? Vou falar aqui uma gíria, né? Levanta a bunda da cadeira. Não tem o que fazer. Tem que levantar, tem que sair, tem que participar, tem que estar atuante nas mídias sociais, nas redes sociais. Tem que estar o tempo todo ali cativando e abrindo novas oportunidades, né? Feiras que estejam relacionadas aos negócios, fazer visitas em clientes inativos, principalmente, que já em algum momento já operaram com a corretora ou com o banco. Se tem ali já um relacionamento, um histórico, você consegue você já tem um elo de confiança com esse cliente. É muito mais, às vezes, provável você conseguir resgatar um cliente que já operou com você do que você talvez conseguir um novo cliente que não tem ainda uma certa confiança. Então, eu vejo também muitas instituições financeiras com um baita banco de dados de clientes e está ali, está parado, não está sendo aproveitado. Então, acho que é importante que os comerciais eles explorem, né, o networking, que é fundamental, né? A gente está aqui hoje fazendo podcast, nos conhecemos há muito tempo nesse mercado e a gente sempre tem ali oportunidades, independente da instituição financeira por onde você passou, a gente sempre teve contato, fizemos negócios. Então, isso só ocorreu devido ao fato que a gente manteve contato, sempre se falamos, Carlos, como que tá? Bernal, como que você tá? Onde que eu tô? O que você está fazendo? Então, acho que esse contato é que vai realmente fazer com que os teus negócios nunca estagnem, não vão ficar estagnados, né? Vão sempre estar ali se multiplicando, né? Acho que isso é importante. Interessante que você falou um ponto que me chamou muita atenção, fizemos aí, acho que não vou falar que é algo particular ali da frente, eu acho que toda a estrutura que tem ali de um pouco de inteligência, ele já tem ali essa informação praticamente pronta, né? Nos nossos estudos internos, ficou mais do que claro que é caro você ter ali um novo cliente. É muito mais barato você manter um que já existe, né? Então, assim, e o fato de você saber fazer essa valorização, ele acaba fazendo a retenção do próprio cliente se maximizar em vendas, né? Então, é algo que eu venho percebendo que é o que você destacou, né? É caro trazer um novo cliente. Então, é muito mais fácil fazer um trabalho interno de entender quem já está na nossa base, quais são ali os pontos, né? Aquela chamada análise SWOT, né? Que a gente aprendeu ali na questão da faculdade, exatamente para conseguir captar as melhores oportunidades, né? E um bom pós-venda, tá? Acho que o pós-venda também ele é muito importante, de ligar depois de um tempo. Eu ouço muitas histórias de pessoas que trabalham no ramo imobiliário, que depois que o corretor vendeu o imóvel, ligou depois de um ano para saber, olha, tá morando ainda aí, como que tá legal? Pô, eu acho isso fantástico, porque a pessoa não espera receber uma ligação dessa. E depois, quando ela for comprar outro imóvel, pode ter certeza, ela vai ligar para aquele corretor que fala, pô, o cara me ligou um ano depois para saber como estava no imóvel, se estava feliz. Então, assim, acho que é importante justamente isso, é fazer um pós-venda legal,
tá atuante, tá perto do cliente, seja, como a gente falou, tem várias ferramentas, você não precisa talvez ligar para todos os clientes, até porque talvez fique inviável, mas você tem ferramentas digitais hoje que podem fazer esse trabalho, então acho que é um problema ou uma solução, né, estrutural que parte da alta administração, né, das instituições financeiras e vai chegar até ali, né, o chão de fábrica, como pode dizer assim, que seriam os comerciais. Na frente a gente adota muito um padrão, né, pelo menos uma filosofia de entendimento de que, em regra, às vezes a gente fica toda hora questionando o preço, né, tem que ser mais barato, tem que ser mais barato, né? E algo que, pelo menos nós temos ali como consciência ou como padrão ninguém questiona o preço quando ele entende o valor, né? Eu acho que isso é algo fantástico, né? Então, uma relação, como você destacou até no seu exemplo, uma relação desde 2009 não tem preço, tem valor. Eu acho que é algo muito nessa linha, né? Então, ele acaba trazendo, literalmente, até por todo o histórico que você comentou entre a gente, de que o que tem preço não tem valor, né? Então, eu acho que passa muito isso pela essa questão de relacionamento entre o comercial, né, e o prospect, o cliente, de se diferenciar em relação a isso, né? Agregar valor como fator competitivo, né? Sem dúvida, Carlos. Para mim, agregar valor hoje, na minha carreira profissional, sempre trouxe isso como prioridade nos meus relacionamentos, né? Principalmente com o cliente, que é o que me mantém vivo nessa profissão. E para aquele comercial, né, se eu posso dar uma sugestão aqui, é isso. É sempre agregar valor, independente de negócio. Independente se você vai ou não fazer negócio. Óbvio, todo mundo aqui quer fazer negócio. A gente sobrevive de negócios. Mas se você vai agregando valor às pessoas, se importando com as pessoas, se conectando com os problemas das pessoas, procura se conectar no sentido de saber da vida da pessoa. Às vezes, num bate-papo informal ali, a pessoa ela já começa a criar um elo de confiança com você e aí, obviamente, o resto acontece de uma forma bem natural. Meu amigo, muito interessante todo esse nosso bate-papo, estou extremamente empolgado, ainda tenho muitos pontos em relação ao mesmo tema e eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos para a parte 2 que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Um abraço.